Olá, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Estamos começando o nosso programa Espaço Cidadão e queremos, de maneira muito especial, mais uma vez agradecer a você que nos dá o privilégio de nos assistir mais uma vez aqui. Você que é um formador de opinião, não é? A nossa TVA. O programa de hoje nós vamos tratar da violência no trânsito. Um programa que eu tenho certeza vai te interessar porque é bem atual esse problema da violência no trânsito. Não só nas estradas, como também nos perímetros urbanos, não é? Eu convidei para participar do programa o Adriano Fiamontini, que é chefe do Núcleo de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal. Prazer tê-lo aqui no programa, tudo bem? Tudo bem. O amigo, com certeza, sabe muito melhor do que nós o que significa o tema da conversa de hoje, violência no trânsito, não é? O que diria que é o fator principal que deveria ser visto nas leis de trânsito para se evitar acidentes de trânsito, na sua opinião? Mas antes dessa pergunta, eu vou lhe fazer outra. Quanto tempo que o amigo está na Polícia Rodoviária Federal? 11 anos. 11 anos? E é de Santa Catarina mesmo? Sim, comecei na PRF em Tubarão, BR-101, quando ainda era pista simples. Depois vim aqui para Florianópolis, para a sede. Trabalhei em Rio do Sul, na BR-470, 8 anos lá. Nossa, sou natural viu muita lá coisa de Rio do Sul. Vi 470. muita coisa, atendi muitos acidentes, tenho muitas histórias engraçadas, outras histórias tristes na BR-470. Trabalhei algum tempo em Chapecó também. E agora estou aqui em Florianópolis, na sede. Muito bem, agora sim, vamos à pergunta então. Qual o fator principal que deveria ser visto em relação às leis de trânsito para que nós pudéssemos evitar tanta tragédia nas estradas e também nos perímetros urbanos? Na minha opinião, as leis de trânsito no Brasil já são adequadas, são modernas, são avançadas, é uma legislação até rigorosa, comparada com de outros países. Por exemplo, embriaguez. No Brasil não existe tolerância nenhuma em relação a consumo de álcool. Em outros países da Europa existe uma tolerância, um percentual. Então, as leis de consumo de álcool, né? no Brasil não existe tolerância nenhuma. Então, eu acredito que as leis de trânsito no Brasil são adequadas. O que elas precisam é ser respeitadas, ser aplicadas na prática. Isso é que falta. E aonde no está se não está o problema na lei, onde está o problema que o amigo entende? Em duas frentes. A primeira, fiscalização. Ela tem que ser mais presente, tem que ser mais intensa. O efetivo policial, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, guardas municipais, ele tem que ser maior. Ele tem que acompanhar a frota de veículos, que não para de crescer. Santa Catarina já tem quase 5 milhões de veículos. Nossa. E o efetivo policial é basicamente o mesmo há 10 anos. Então está cada vez mais difícil para os policiais. O número de veículos. Exato. E o número de policiais continua. Permanece estável. E a frota de veículos aumenta quase 10% por ano. Nossa. Fora que no verão nós recebemos visita de milhares de veículos de fora, do Rio Grande do Sul, da Argentina, de São Paulo. Então está ficando cada vez mais difícil para a fiscalização cumprir o seu trabalho. Eu estava vindo da Argentina, fui com meu irmão fazer uma viagem de moto agora em janeiro, e na entrada no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, nós procuramos uma entrada menos movimentada, como é o nome, não me recordo agora, é uma dessas entradas menos movimentadas que tem. Tinha, no mínimo, uns 8 quilômetros de fila de carro para entrar no Brasil. Sim. Esse ano os argentinos invadiram realmente. Vieram em massa, né? Houve mudança do presidente lá, mudou a política de... E nosso dinheiro também se desvalorizou. Então ficou muito interessante para os argentinos virem esse ano, foi realmente uma demanda muito grande. Tivemos uma verdadeira invasão, né? É. E isso trouxe consequências também, né? Trouxe consequências. No trânsito, né? Exato. Então, os dois problemas têm que ser enfrentados. Fiscalização e educação.
É preciso bater muito forte nessa tecla. A educação do trânsito, desde das escolas, das crianças, o trânsito tem que ser ensinado Você acha que dentro isso das deveria ser uma disciplinas. disciplina Não uma disciplina isolada. específica? Não precisaria. específica. Mas esse problema trânsito pode ser explorado em problemas de física, de matemática, de ciências. Isso se chama interdisciplinaridade. Ela Certo. pode ser usada de outras Sempre formas. lembrado dentro das matérias. Através com brincadeira, sempre lembrados, já para colocar na criança, cabeça da criança, a importância da segurança no trânsito. Adultos, a formação dos adultos para tirar a primeira carteira eu ainda acho muito deficiente. Tem que melhorar muito. Para tirar a carteira, exato. né? E a cultura geral do brasileiro. Eu costumo dizer que o trânsito de um país é reflexo da cultura do seu povo. E a cultura do brasileiro, infelizmente, ainda é muito individualista. Eu Adriano, quero ter vantagem. Sabe? Isso se a lei reflete de Gerson. A lei de Isso se Gerson. reflete no trânsito. É verdade. É um querendo ocupar o espaço do outro, eu quero chegar na frente, não interessa se o carro da frente acordou mais cedo, aquele motorista acordou mais cedo, por isso ele está na frente. Não, eu quero aquele espaço. É uma cultura individualista. O fura-fila existe, né? E o trânsito não pode ser assim. O trânsito é um exercício de coletividade. De civilidade. De civilidade e coletividade. E muitas pessoas, infelizmente, não têm essa noção. Para se tirar uma carteira, né? A pessoa frequenta a escola e tal, e depois o professor sai do lado dele, ele vai com aquele carrinho da autoescola, dá umas voltas no perímetro urbano e tudo mais. Está bom, você já parou na subidinha, já sabe sair, né? Já sabe fazer a manobra para estacionar e tudo mais. Aí o senhor pode pegar a sua carteira. E a pessoa vai ir para a estrada. Para a estrada ele nunca andou. Exato. Pega uma carteira e vai para a estrada. Põe a família, os filhos, tudo com o olhinho arregalado no carro lá e vão tudo para a estrada. Mas ele não tem experiência de estrada. Como é que se faria para que uma pessoa, antes de pegar essa carteira, ele tivesse alguma experiência ou algum conhecimento de dirigir numa rodovia? Exatamente. O fato é que dirigir em rodovia, em alta velocidade, 80, 100 por hora, é muito diferente. É diferente. É muito diferente do que dirigir na cidade. A noção de tempo, de espaço, de distância muda muito. É um aprendizado que, infelizmente, hoje em dia, os alunos que pegam a primeira CNH só têm na prática, depois de pegar a carteira. Uma sugestão que eu tenho é que as autoescolas tenham que, obrigatoriamente, nas aulas práticas, levar o aluno por algumas horas para uma rodovia em alta velocidade. O aluno como passageiro. Como passageiro. Como passageiro. Um instrutor dirigindo, E o ele aluno mostrando como passageiro, mas numa rodovia em alta velocidade, para que o instrutor possa dizer, olha, nós estamos a 100 por hora. A distância que você tem que manter para o veículo que segue à frente é muito maior do que aquela lá na cidade a 20, 30 por hora. Aqui o espaço de frenagem é muito maior. O tempo de frenagem, toda a noção de tempo muda. Então isso que o instrutor teria que passar para o aluno na prática, lá na rodovia, numa BR-101 duplicada. Isso é muito importante. As campanhas de conscientização no trânsito produzidas fora do Brasil são muito mais impactantes que as nossas aqui. O senhor acha que isso ajuda uma campanha mais forte, mais impactante? Acredito que sim, eu sou a favor. Eu trabalhei já 8 anos na pista e o que se vê no momento de um acidente, infelizmente, são cenas muito tristes. Chocantes, né? São cenas chocantes. Tem acidentes que eu atendi 8, 7 anos atrás que eu não esqueço até hoje. Eu tenho a memória viva na minha cabeça. Então, é preciso que essa realidade, que as pessoas saibam que isso é real. Em outros países, a propaganda é muito franca, a mídia é muito direta. Eles não têm medo de, vai traumatizar não tem muita o telespectador, maquilagem, né? Não tem muita maquiagem, porque lá fora não é brincadeira. Lá fora são famílias que são destruídas, histórias que vão para o lixo. É muito triste. Não quero dizer que... Não estou dizendo que tem que mostrar sangue, corpos despedaçados, não é isso. Não é isso, sou contra isso. Mas precisa... Mas a campanha ela tem que ser mais séria, mais direta. Olha,
você vai destruir a vida de uma família, você vai destruir a vida de toda uma história, a de sua quem não e tem de nada outra. a ver, muitas vezes, né? Então isso tem que ser encarado de uma maneira mais séria, mais franca. No Brasil ainda eles tentam, não, nós vamos traumatizar, nesse horário não vamos poder exibir, e aí acaba não tendo o impacto que eu acho que deveria ter. A propósito, Adriano, nós temos um vídeo de uma campanha no exterior, né, que foi muito interessante, isso inclusive na internet, viralizou na internet. Vamos ver. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Chocante, hein? Muito chocante. E não tem sangue. Não tem sangue. Porque muita mas... gente diz, não faz porque mostrar sangue. Não precisa mostrar sangue. Não, mostra a violência do choque, a Precisa violência do chocar. choque. Ali é muito interessante porque o erro foi daquele condutor que cruzou a rodovia. Ele cruzou a preferencial, o erro foi dele. Mas o outro que vinha numa velocidade muito alta. Vinha numa velocidade tão alta que não conseguiu segurar. Que acabou contribuindo para o acidente. De repente, se ele não viesse tão rápido, ele teria tempo de desviar, de frear, ou o impacto não seria tão grave, não teria vítimas tão graves. Exatamente. Então, esse chama a atenção para o excesso de velocidade, que às vezes, se não é o causador do acidente, ele contribui para aumentar a gravidade do acidente. Nós temos um depoimento também bastante interessante, vamos ver. Eu sou Cláudia Pacheco, ex-socorrista do SAMU de Florianópolis, né? E em 2009 eu sofri um grave acidente no trecho da BR-101 ali, quilômetro 209 a 213, no Pachecos, e um motorista do Rio Grande do Sul fez uma conversão proibida em cima da pista e acabou colidindo com a minha moto, né? E eu vinha a 80 km por hora, não tive tempo de reação, só pude jogar a moto para o lado, mesmo assim pegou no paralama dianteiro do carro dele, né, e eu fui arremessada a 9 metros e tive uma luxação com compressão na medula, na região cervical, o que me deixou tetraplégica. Elas só têm alguma noção quando algum familiar passa ou quando elas passam pela situação. E ainda tem que ser um familiar do meio de convívio direto delas, pai ou mãe ou filho, porque quando é tio, quando é primo, alguém mais afastado, as pessoas acabam se distanciando, como o meu caso agora, né? E só quem depende das outras pessoas que passam por essa situação é que sabe o que é o dia a dia de tu lidar com elas. Todas as situações que ocorrem com uma vítima de acidente de trânsito mexe com todo o seio familiar, porque é o filho que entra com a responsabilidade de ajudar quando o pai e a mãe sofrem acidente. São os pais que têm que cuidar dos filhos, seja em hospital. Quando os filhos sofrem acidente, perde escola, os pais perdem trabalho. Então, assim, a Movimenta faz um transtorno psicossocial na vida do indivíduo, que isso aí acarreta em marcas para o resto da vida. Nossa, chocante. E é exatamente isso que ela falou, porque não é só o acidentado que sofre. Sofre todas as pessoas no seu entorno, né? Os familiares, amigos, enfim, tudo. Adriano, se me dá uma licencinha, nós vamos a um rápido intervalo e na volta nós continuamos conversando, viu? A gente já vem.
Nós estamos apresentando o programa Espaço Cidadão e hoje o tema do nosso programa é violência no trânsito. E o nosso convidado é o Adriano Fiamontini, que é chefe do Núcleo de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal. Ô Fiamontini, o fato, porque o brasileiro, dizem que o brasileiro só obedece às coisas quando pega no bolso dele, né? E o fato de as multas terem sofrido uma alteração bastante grande e ter um valor alto até em relação ao que era, você acha que isso está ajudando, está dando uma colaboração para que se tenha menos infração de trânsito? Infelizmente, a multa pecuniária tem que existir, porque em algumas pessoas só funciona assim, infelizmente, para algumas pessoas. Não adianta falar, quando atinge o bolso, para algumas pessoas funciona. Inclusive, em novembro, todo o Código de Trânsito vai sofrer um reajuste. A multa leve, que hoje é 50, vai para 80, a média, que é 90, vai para 180, a multa por embriaguez, por conta desse reajuste, vai chegar a R$3.000, um aumento que não acontecia desde 2002. Então estava na hora já de um reajuste para acompanhar, pelo menos, repor a inflação do período. A Fiamontini, minha mulher foi multada agora, recentemente, que ela foi para São Paulo de carro. Eu fui de moto, não fui multado, ela foi. E ela estava brava. Não pode, porque não é possível. Aí vamos olhar a multa. Ela estava a 82 e a velocidade considerada parece que foi 70 e alguma coisa. E aonde ela passou era 60. E ela ficou indignada porque é uma rodovia. Como é que pode uma rodovia ser 60 por hora? Como é que você vai dirigindo uma rodovia a 60 por hora? Quer dizer, quando está no radar 60, normalmente a pessoa não vai passar 60, vai passar 50, porque tem que diminuir a velocidade. Você acha que está certo um radar a 60 numa rodovia? Depende do trecho. A rodovia ela atravessa áreas rurais, onde não há nada, só pasto ou plantação dos dois lados, e a mesma rodovia pode atravessar áreas urbanas, densamente povoadas, com travessia de pedestres, escolas, fábricas. Então depende do trecho. São engenheiros que estudam o trecho, estudam a topografia, estudam a inclinação, e chega à conclusão, não, nessa região aqui a máxima é 50, 80, 100. Aí sinaliza-se com base em critérios técnicos e cabe à Polícia Rodoviária fiscalizar. Com certeza essa área onde a sua esposa Campina Grande do Sul, foi multada 60 por hora, alguma coisa havia ali que justificasse a redução da velocidade. Ou era uma área de travessia de pedestres, ou havia escola, comércio, indústria, alguma coisa, com certeza tinha ali. Bom, já que falei da minha mulher, me lembrei de todas as mulheres. A mulher pode dirigir de salto alto? Não. A mulher tem que dirigir com um sapato que se fixe bem aos pés, se fixe bem a sola dos pés. O salto deve atrapalhar. E o salto atrapalha. O salto, a mulher não consegue ter a sensibilidade necessária no pedal do freio, pedal da embreagem, sem falar que o salto ele pode pegar em um pedal e o pé está em outro pedal. A gente recomenda, ela não pode, é vedado no código. E a gente pede o homem que também não pode de chinelo de dedo. Que ela dirija descalça. E o homem de chinelo de dedo também não pode. Também não. O chinelo de dedo, as tiras do chinelo podem se prender num pedal enquanto ele tenta buscar o outro. Ou tirar o pé, botar Ele pode tentar frear, mas a tira do pedal se enrosca no acelerador. A melhor coisa é tirar o calçado, deixa o pé respirar, aproveita, deixa o pé respirar e dirija descalço. Fiamontini, nós temos alguns depoimentos aqui bastante interessantes. Vamos ver. É o sono, é a canseira. Você está dirigindo, cansado, com sono, chega aquela hora que parece que desliga um botãozinho na pessoa e quando você vê, às vezes dá tempo, às vezes não dá tempo.
quebrou a tíbia e a fíbula, né, que foi fratura exposta. Quebrou também a pelve, que é a parte do acetábulo ali, que foram em várias partes, né? E quebrou também a clavícula e os dedos do pé também, né? Tudo do lado direito. Eu vejo assim que as pessoas, 5 minutinhos que elas chegam, 5 minutinhos que ela chegar atrasada em casa, é 5 minutinhos a mais de vida. Porque assim, aqueles 5 minutinhos é muito importante. Pode fazer diferença, pode não dar consequência, essa consequência de estar na cama do hospital. As tristezas, as sequelas que tudo isso deixa, né? Ô Fiamoncini, em Santa Catarina, o índice de acidentes em relação ao Brasil, como é? É um índice que aumenta muito no verão. Estamos nos referindo às rodovias, não é? As rodovias. Ele segue a média do país, mas no verão, dezembro, janeiro e fevereiro, ele passa muito acima da média, porque é um estado turístico. Muitas pessoas vêm para cá em busca das praias, do litoral, carros do Rio Grande do Sul, da Argentina, de São Paulo. Então chega a quase duplicar a frota no litoral aqui. Então no verão nós temos muito problemas com veículos de outros estados. No restante do ano segue a média nacional. E o número e o contingente nessa época também muda? Não, infelizmente nós temos hoje, a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 540 PRFs para todo o estado. Alguns na área administrativa, alguns de férias, alguns de atestado médico. Então, por dia na pista, cerca de 300 policiais em regime de escala, 300, 400 policiais, regime de escala. Então, em um dia na rodovia, apenas 100 policiais por dia. É muito pouco para 9 rodovias que nós temos em todo o estado. A gente quase não vê os policiais na pista. Isso é uma pergunta, uma curiosidade minha. Sim. A gente quase não vê o policial rodoviário na pista, olhando o movimento e tudo mais. Isso se deve em função do número reduzido de policiais? Também. Uma outra resposta é que tudo hoje na polícia é informatizado. O boletim de acidente é informatizado, a multa é informatizada, qualquer relatório você tem que passar pela internet. Então o policial hoje ele gasta muito tempo preenchendo sistemas de multa, de acidente, burocracia que tem que existir, tem que haver um controle. Então ele depende muito do computador. Aquele tempo que ele podia estar na pista, ele tem que ficar lá no computador. Exato, porque tudo é controlado, tudo tem deslocamento de cada viatura, onde ela parou, que hora parou, por que parou. Tudo isso tem que ser normatizado, é fiscalizado para não haver desperdício de dinheiro público. Isso tem seu lado bom também. Só que tira tempo do policial que poderia estar na pista. Eu noto assim que quando tem um policial na pista, não necessariamente no posto policial, mas na pista, que às vezes está parado uma viatura, você está indo, você já vê um monte de pezinho no freio já, todo mundo já segurando. Basta ver a viatura, não é? Então, por exemplo, no Chile, a gente vê muito as viaturas na pista ao longo da rodovia. E isso é um fator inibidor, né, da velocidade também, né? Uhum. Mas isso teria que ter uma conscientização do governo de dar mais policiais, né? Colocar Sim. mais policiais. Policiais para acompanhar o crescimento da frota. As cidades crescem, a frota cresce e o efetivo policial permanece estável. É uma conta que não fecha. A motocicleta, qual é a porcentagem de contribuição nos acidentes com motocicleta? Em acidentes, cerca de 20%. Agora, De em rodovias, óbitos, Aí... chega a ser 40%. A questão da motocicleta precisa ser discutida. É um veículo que, proporcionalmente à frota, ele está ganhando cada vez mais espaço. É um veículo mais barato de ser adquirido. Hoje em dia, com essa crise, as pessoas estão partindo para a motocicleta ao invés de um automóvel. É um veículo ágil no trânsito do dia a dia das cidades. As cidades cada vez mais engarrafadas, a motocicleta consegue se adiantar no sinal vermelho, a moto consegue devagarinho ir lá para frente. Chega lá na frente. É um veículo... Mas esses acidentes vão mais nos perímetros urbanos, né?
Mas o problema é que a moto tem as suas vantagens, é um veículo econômico também, consome poucos combustível. Mas na ocasião de um acidente, quando acontece um acidente, a moto se torna o pior veículo já inventado pela humanidade. Eu conheço bem isso, porque eu ando de moto pelo menos 45 anos. O para-choque é o cidadão que está em cima. O para-choque é o capacete do motociclista. Então, eu nunca vi um acidente de moto na rodovia onde o motociclista não tenha pelo menos fraturado o cotovelo, o joelho, ainda que ele tivesse a razão, ainda que o causador do acidente fosse um automóvel, um veículo de carga, ainda assim quem se machuca é o motociclista, porque ele está no pior veículo, que é a moto. Por isso mesmo, por saber que é um veículo frágil, é que o motociclista teria que andar com muito mais cuidado do que outros veículos. Só que o que a gente vê aí na Via Expressa, na BR-101, é aquele corredor queimando o chão, tomado por motos acima da velocidade dos veículos normais. Eu estou falando de um trânsito normal, livre, desimpedido. Os veículos circulando a 80, 100 e ainda assim motos passando no corredor a 110, 120. No corredor? No corredor. Qualquer erro de cálculo, qualquer batidinha do guidão no espelho retrovisor de um automóvel, muito motociclista comum vai pro chão. O motorista do carro, mas não sei de onde que ele surgiu. Porque ele olha e a moto surge de repente, né, na frente dele. Eu acho assim, quando o trânsito está parado, congestionamento parado, tudo bem, a moto vai se posicionando mais à frente. Não requer velocidade, tem que ir mais devagar. Vai devagar. Agora, com o trânsito fluindo normalmente, não há porquê ainda assim usar o corredor. A motocicleta, pelo Código de Trânsito, tem o mesmo direito de usar o mesmo espaço de um veículo, de um automóvel. Ela tem aquele espaço, é dela, é garantido pelo Código. Alguns usam, mas alguns insistem em usar o corredor, mesmo com o trânsito fluindo normalmente. É uma cultura já. Fiamoncini, o programa infelizmente está terminando. Eu tinha muitas perguntas para te fazer ainda, mas vou deixar o amigo à vontade para fazer suas considerações finais. O que eu gostaria de falar para quem está assistindo é que pense no trânsito como um exercício coletivo. Todos nós fazemos parte do trânsito, mesmo quem não tem automóvel. Botou o pé fora de casa, virou pedestre, faz parte do trânsito. E isso é coletividade. A gente não pode querer tirar vantagem, eu primeiro, dar licença. Isso tem que acabar no trânsito, sabe? Essa é a mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Entrou num automóvel, botou o pé fora de casa, você faz parte de um organismo, você é só uma peça em um tabuleiro. E isso tem que se mover de forma harmônica. E civilizada, né? Civilizada, seguindo regras, para a segurança de cada um, para a segurança das pessoas. Só ano passado, só nas rodovias federais, foram 455 mortes. Isso são números de uma guerra, de países em guerra civil. Não dá mais para continuar assim. Muito bem, Fiamoncini, obrigado pela sua presença aqui. Numa próxima oportunidade nós continuamos a conversa, que ficou aqui uma porção de perguntas ainda. E a você, meu muito obrigado também pela sua audiência e quem sabe nós nos encontramos no próximo programa. Eu espero. Até lá.